internautas, sejam bem-vindos ao podcast Elas Conectam, que tem como objetivo conectar pessoas e empresas no Brasil e no mundo. Eu sou Evelyn Lopes. Eu sou a Juma Morim. E hoje no episódio nós vamos tratar de um assunto mega importante, não é, Ju? Muito importante. A gente já vai mandar logo de cara? De cara. De cara. Vamos entrar, porque tem muito assunto para rolar aqui sobre isso. Então nós vamos falar com ele, que é especialista nessa área de comunicação, Diego Esteves, da DEC 360. Ele é tecnólogo em publicidade por formação, designer gráfico por profissão e comunicólogo por vocação. Caramba! Uau! Meu Deus! Iniciando a sua jornada aos seus 17 anos e vem contribuir hoje com muito conhecimento, né, Ju? O que mais a gente está precisando, né? Transmitir conhecimento, e é isso que a gente faz aqui, né? E comunicação? Será que comunica? Não sei. E aí, internauta? O seu marketing te comunica? Vamos saber dele. Seja muito bem-vindo, Diego. Bem-vindo, Diego. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, meninas. Boa Tudo noite. bom? Obrigado pelo convite, primeiramente, tá? Nós é que agradecemos. É um assunto bem complicado. Então, marketing comunica? Não, marketing não comunica. Marketing vende. E esse é o primeiro erro que as empresas trazem para dentro delas. Elas contratam marketing achando que é uma empresa de comunicação. Então, ela vai trazer o profissional de marketing para fazer reels, para fazer foto, para fazer um arquivo do Canva. E qual o objetivo do marketing? Vender. Divulgar, né? O marketing, ele divulga, mas não necessariamente comunica. Exatamente. O marketing, ele trabalha uma vertente da comunicação. Não tem como, ele é uma vertente. Então, assim, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quem vem primeiro, o marketing ou a comunicação? No meu ponto de vista, como comunicólogo, eu falo que vem a comunicação. Porque a comunicação é a base que você tem, né? Então, assim, como que eu vou trazer uma venda se eu não estruturei minha empresa para falar sobre ela? Qual a minha missão? Qual é o meu valor? O que eu quero passar para quem vai vender? O que eu quero passar para o meu colaborador, que mais um erro também das empresas é não trabalhar o colaborador, fazer com que ele entenda qual é o seu produto, para depois vender. Até porque, se a gente entra nesse aspecto, né, Ju? Por exemplo, o técnico, né, o empreendedor, o empresário, que ele é o técnico, né, que ele tem conhecimento do assunto, do produto dele, né? Ele sabe o que ele quer passar, mas às vezes, realmente, ele não consegue fazer com que as pessoas entendam o real valor, aquilo que ele quer de fato passar mesmo para venda. E aí isso se torna um problema, né? Porque aí depois ele fala, é o preço, não, é o público, eu não fiz no lugar certo, não, eu tenho que pagar mais. E vira um problema que é muito fácil de se resolver, né? Exatamente. Quem faz a estratégia de venda é o marketing. Então, o marketing ele vai analisar o público, vai analisar o processo e tal. Só que, assim, antes disso, as empresas não pensam em estar desenvolvendo uma estrutura de comunicação. O que a minha empresa o que ela faz, para que ela serve e o que ela vai trazer de essência para o meu não só para o colaborador, né? Mas também vou trazer de essência isso para o meu cliente. Para a pessoa que vai consumir. Exatamente. O que eu vou agregar e eu vou consumir com esse produto. Quando você desenvolve uma comunicação, o que você vai falar assim? Qual é a vivência que eu quero que o cliente ele tenha com o meu produto? Né? Você tem marcas que elas trabalham isso de vivência, né? Então, dentro do meu trabalho, eu trabalho a parte de arquétipo de marca. Então, esse desenvolvimento de arquétipo, muito das empresas grandes trabalham essa parte de desenvolvimento de arquétipo. Então, o que ela faz? O arquétipo, vamos falar um pouco do que é arquétipo, né? O que é arquétipo? Eu não sei, por favor. A gente tem que entender para linkar e conectar, né? Aqui é sintonia. É que assim, eu vivo isso tão constante, né? Que pra gente, a gente esquece que a gente tem que falar sobre isso, né? Explicar um pouco melhor. Como que funciona? Eu vou tentar ser bem breve, que é um assunto bem complexo, mas assim, de uma vertente. Tanto é que na apresentação você falou que eu sou junguiano, né? Junguiano é uma vertente que é o Jung, né? Carl Jung, que é um psicólogo. E ele desenvolveu um processo de arquétipos, que são comportamentos em grupo, né? Então, você entende o comportamento de vivência de grupos. Então, assim, um exemplo bem rápido. Se eu falar um vilão, você aqui no Brasil agora, você consegue formar um perfil.
Uma pessoa em Londres agora, se eu falar vilão, ela vai ter o mesmo perfil. Vocês se conhecem? Não. Então, esse comportamento, né, ele é dentro do intuitivo nosso, que é no nosso inconsciente. Ele é coletivo. Um tipo de arquétipo. Diria isso? Na verdade, vilão não. Vilão é vamos dizer, um estereótipo. Não, mas assim, só para ficar... o comportamento do grupo. Isso, que ele está dentro do nosso inconsciente coletivo. Então, o Jung fala que isso está dentro do nosso DNA. Né? Então, a gente traz isso. E aí ele desenvolveu inúmeros arquétipos, que ele traz a personalidade de mãe, a personalidade do pai, mas isso ele traz na personalidade de pessoas, né? Personalidade humana. Quando a gente traz Carol Pearson, ela é uma profissional que ela desenvolveu dentro desse comportamento junguiano a parte de desenvolvimento de arquétipo de marca, ou seja, ela traz o intangível, que você tem aquela parte da marca que ela é estática, ela traz uma vida para essa marca. Ela traz uma personalidade. Então, você tem o mais básico aí que a gente tem que avaliar, a gente tem a Starbucks. A Starbucks é uma cafeteria onde ela traz o arquétipo do explorador. O que o arquétipo do explorador traz de experiência, de vivência? O novo, diferente, exploração, novos rumos. Então, você tem lá tanto essa parte de personalidade, quanto colorimetria, quanto tipografia e vivência. Então, você vai lá, você tem café de todos os mundos, você tem uma experiência diferente para você tomar um café, você tem uma vivência, o modo que ele te atende. Então, você busca esse diferencial da marca. A MAC, na empresa a MAC Cosméticos. A MAC Cosméticos, ela traz o criador. Então, ela traz exploração de cores, como você pode trabalhar a maquiagem de um modo diferente e tal. Então, ela traz essa vivência, né? Então, isso a gente traz dentro do arquétipo de marca. Então, a gente traz a linha junguiana voltada para essa parte de vivência e experiência de marca. Nossa, que demais. Eu acho que, assim, um pouco do que os dados fazem hoje, através da tecnologia, porque eles estudam todo o nosso comportamento, né? Ele rastreia um público e aí ele consegue, olha, eu vou te acompanhar para te mandar informações que agrada a você. Então, é um pouco isso. Exato, o que eles faziam no papel, hoje a tecnologia está fazendo na coleta e na análise de dados, talvez. O fato de você ter o celular aqui em mãos, se você falar, eu quero fazer uma viagem para X lugar. Ele já me dá o roteiro. Aí, né? Aí a gente teve uma mudança muito grande. A gente teve, há muito tempo atrás, né, com o Philip Kotler, que ele é o pai do marketing, né? Ele trouxe para a gente toda aquela parte de personalidade de marca. Toda a parte de personalidade do consumo, do consumidor. Então, você tinha o quê? Você tinha o perfil, você tem o target. Depois a gente evoluiu para persona. E hoje a gente trabalha o quê? Mentalidade. Então, a gente não trabalha mais só mulheres de 35 anos que desejam tal. Não. Então, a gente trabalha o que ela pensa. O que o meu público que eu quero vender, ele pensa. Então, assim, a mentalidade não interfere na sua idade. Sim, e até porque é o seu público-alvo. Então, você precisa ser assertivo na sua comunicação para que você alcance o seu público-alvo. Você falou uma coisa que está aqui, ó, na minha cabeça, que está me incomodando. Que é a questão da comunicação, você ser assertivo na comunicação. E aí eu vou te dar alguns raciocínios que eu trago comigo. Hoje está muito difícil se comunicar. Por quê? Cada vez mais, com todo respeito, mas as pessoas deixaram de ler. Então, assim, eu consigo entender as coisas que se falam quando eu desenvolvo a leitura ou quando eu tenho aquela questão de interpretação de texto lá na escola, né? E aí, quando você fala, por exemplo, com um público, com seu colaborador interno, colaborador externo, eu costumo falar o seguinte, nada é óbvio para ninguém. Certo? Aquilo que você falou, a gente esquece porque eu trabalho com isso. Não é óbvio para mim porque na minha área eu não tenho conhecimento, né? E vice-versa. Agora, como lidar com essa fragilidade na comunicação, com essa falta de conhecimento de interpretação das pessoas? Como comunicar isso? É complicado a gente falar,
porque a gente acaba indo um pouco pro lado pessoal das pessoas, né? E isso complica um pouco. Mas assim... A gente está falando num público geral. Num público é porque geral. a gente vê uma discussão na internet, saiu sei lá, um grande escândalo, né? Aí uma pessoa entendeu uma coisa... É comum a pessoa não ler e ela já ir traçando uma opinião sobre aquilo, própria, né? E aí vai envolver outras pessoas, outro, fazendo as outras pessoas acreditar, e ela recebeu ali só um flash. Isso é um pouco mais amplo, né? Porque assim, de onde ele vem? Ele vem de mudanças de gerações. A cada 10 anos a gente tem um bloco de mudança de geração. Esse bloco de mudança, ele funciona como? Quando você tem tecnologia envolvida, a evolução da tecnologia, conflitos de idade, né? Então você tem uma pessoa de 20 para uma pessoa de 30, ela muda a mentalidade, né? Depois de 40 e assim por diante. Então você tem as gerações. Dentro desse ambiente de geração, a gente teve uma mudança muito drástica agora com a internet. Então, você tem o streaming. Antigamente, você ia ver uma série, lançava uma temporada da série, era quinta-feira na Sony, saía o episódio do Friends às 7 horas da noite. Todo mundo esperando. Você via um episódio. Você ia ver o quê? O segundo episódio, quando? Quinta-feira, às 7 da noite da outra semana. E aí você tinha a semana inteira. Agora, o lançamento do streaming, quando você tem streaming, ele lança a temporada junto. E aí a pessoa assiste a temporada em uma semana e ela já fica ansiosa porque ela quer mais. Então, assim, essa ansiedade que gera tá em tudo, em muita informação. Vídeo, a gente está deixando de usar comunicação de escrita para comunicação de vídeo e áudio. E então, quando você começou falando sobre a diferença de geração, que isso, né, sim, isso atinge o público, inclusive, que trabalha com a gente, a mão de obra que trabalha com a gente, porque a gente tem uma questão aí de você seguir uma linha de raciocínio e você ter o mercado você tem conhecimento, jovem, tem embasamento, tem um monte de coisas. E você tem o jovem, que ele é mais rápido, mais dinâmico, com a tecnologia, né, mas ao mesmo tempo há um conflito aí, porque você fala, a gente tem, na psicologia, você tem 3 tipos básicos de questões aí. A gente tem a depressão, que é excesso de passado, estresse, que é excesso de presente, e ansiedade, que é excesso de futuro. Uau. A geração dos nossos avós, Amém. se parar para pensar, a gente fala, meu Deus, que é isso, né? Os nossos avós, eles tinham o quê? Depressão. Porque eles vivenciavam muito o passado, que já aconteceu. A nossa geração é que estresse. É aquele momento. Agora, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso fazer aquilo. Nossa, eu tenho um desses na família. Jura? Eu tenho adolescentes e sobrinhos. Então, eles sofrem de ansiedade. Porque é excesso de futuro. Como as coisas vêm, eles são na geração que você pega um vídeo, a pessoa, o acontecimento é muito rápido, não tem um acontecimento que tem um período de maturação, não tem. Então, ele mostra um vídeo de um bolo de 3 minutos ficando pronto. Ele mostra uma pessoa que passou uma semana reduzido isso em um minuto. E aí, ainda os aplicativos como Instagram, tudo faz com que você tenha mais ansiedade, porque eles fazem um vídeo de 1 minuto. Então, para você engajar, você precisa fazer 1 minuto, tal. E a gente é da geração do YouTube. De você ver vídeos de 15, 20, 30 minutos, 1 hora. O pessoal não. O pessoal, eles são do TikTok, que é aquele vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, é muito rápido. E aí, gera ansiedade. E vindo pro lado da empresa também, a gente tem uma ferramenta, que é o WhatsApp, que é muito utilizada. A gente tem vários, por exemplo, na área da educação, a gente tem o Telegram, que tudo bem, você tem cursos, mas para comunicação não tem jeito. O WhatsApp, ele é insubstituível, ele pelo menos até o momento. Para nós, Mas, e aí você tem o cliente, de repente, quando você vai ver, você fala assim, a pessoa não me respondeu ainda. Aí você fala, como assim? Posso dar um case de uma marca? Por favor. Voltar em cima disso? A Danone, a gente é da época do Danoninho do potinho. Ai, que lembra? delícia! O que a gente fazia? A gente abria, ou a gente pegava aquela colherzinha pequena, a gente fazia questão, pouquinho, exato, você falou a palavra. Deixa eu saborear. Vou fazer mercado, semana eu vou comprar. Juma, aí que você vai ver a pegada que aconteceu. Eu vou voltar a ter depressão, esse é do passado. Aí você vai ver exatamente o que aconteceu. Você falou o ponto exato, Juma. O que acontece? A gente gostava de pegar a colherzinha pequena para comer pouquinho por pouquinho e tal. Então isso gerava, você saboreava. Com o tempo, eles estavam deixando de vender o Danoninho. Porque
porque as crianças não tinham paciência para isso. O que a Danone fez? Ela via que as embalagens eram amassadas, porque eles chupavam o potinho. A ansiedade era tão grande. Exatamente. Exatamente. A parte de preguiça, mastigação também. O que a Danoninho fez? Os pumpzinhos. Você vai ver, ele se abre aqui, aperta e chupa. Ah, não quero pump não, Danoninho. Ah, eu quero meu potinho. Eu também quero meu potinho. Então, por que eu tô falando isso? Porque com o mercado, eles vão criando mais ferramentas. O WhatsApp, ele colocou o áudio em velocidade 2. Não, gente, é terrível. Eu tava na mentoria com... Eu tenho um mentor, que é o Felipe Folli, que ele faz a parte de oratória comigo. E aí a gente tava conversando sobre isso, né? Dessa parte da ansiedade. E eu tenho uma distorção que eu escuto o meu áudio de 2 minutos. E quando eu escuto o meu de 1 minuto falando pro cliente, eu acho que eu tô falando assim. E aí eu falei assim, eu não gosto da minha voz. Eu não consigo Gente, ouvir o eu áudio ouço tudo no 2. Aqui que é isso? Tudo bem, mas quando eu vou escutar... Mano, você é maluca. Não. Quando eu vou escutar minha voz no 1, eu falo, nossa, como eu falo devagar. Não tenho dinâmica para falar. Eu tava falando para ele assim, não, Diego... Aí eu comecei a escutar no 1 e melhorar minha dinâmica no 1. Porque assim, eu falo para ele, eu quero minha dinâmica de voz quando eu tô no e-mail do WhatsApp. Aí eu mando para ele, escuta no e-mail. Assim que eu quero minha dinâmica. Porque a gente já começou. E na verdade não é isso. Você vê os recortes do vídeo do Reels, Sim. A gente tira os espaços de respiração. É. Mas por que a gente tira? Porque você não sabe se comunicar. Se você tem dinâmica, você tem senoide, você sabe falar, aqueles respiros faz com que a pessoa tenha um momento de reflexão. E a gente não faz com que a pessoa tenha pausa. E até na oratória a gente precisa ter esse momento de respiro, até para você poder dar continuidade à sua fala, porque assim, se você vai fazer uma palestra, ou você vai ministrar uma aula, eu sou da área acadêmica, você vai ministrar uma aula, algo assim, você tem 1 hora e pouco, não dá pra você ficar na velocidade, você engata uma quinta e ninguém vai te entender. É até a questão da ênfase, né? A gente está comunicando aqui, a ênfase faz parte dessa comunicação. E esse exemplo que você deu do Danoninho, eu achei interessante porque ele comunicou com o público dele. Sim, né? O público foi mudando. Aí eu te faço um questionamento. Ele ouviu e se comunicou adequadamente. Aí eu te faço um questionamento. É certo a gente se adequar ao errado? E o que é errado? Exato. E aí quando eu te faço aí uma outra pergunta, a gente começou o programa dizendo, o seu marketing te comunica. E aí nós falamos que o marketing vende e a comunicação tem que vir antes, né? É um preparo para o marketing vender, vamos dizer assim, né? O marketing pega ali o produtinho, coloca na embalagem e faz a venda. E aí, como que a gente faz para comunicar direto ao cliente? Pegando, por exemplo, esse caso da Danoninho, né? Fazendo um contraponto. Porque, assim, na verdade, o público dele, ele percebeu que ele não estava vendendo, porque o público dele amassava, preciso trocar a minha embalagem. Marketing, troca a embalagem, vamos vender para ter esse público. Então, de certa forma, ele atingiu o resultado dele. Ele chegou até o público dele e eles compraram mais. Então, como saber, Diego, se de fato, quais são as ferramentas que eu tenho, se existem ferramentas para saber se eu estou comunicando ao meu cliente de forma assertiva, de forma correta? Porque às vezes, eu sempre dou um exemplo, eu vou comprar um presente. Ai, nossa, Ju, eu acho que você fica ótima de vermelho, mas ela não gosta. Né? Mas eu gosto. Mas eu gosto, eu vou comprar vermelho. Eu tenho que comprar o que ela gosta, né? Então, qual que é o ponto correto? Qual que é o equilíbrio correto para a gente poder fazer a comunicação assertiva? Sempre através de análise. Então, você vai estudar teu público, você vai entender o que ele é. Até a empresa pequena consegue fazer isso, né? Você tem um público que você tem que entender aonde eu tenho que conversar com ele. Sempre é ponto de comunicação. O que acontece? Ruído. Quando a gente não trabalha comunicação, só trabalha o marketing, isso eu tô falando do pequeno, tá? Porque você pega uma empresa muito grande, como a da Danoninho, ela tem comunicação, ela tem marketing, ela trabalha psicólogo, ela trabalha análise, ela trabalha pesquisa, é muito ampla, né? Porque elas têm que manter a venda. Agora, a gente fala de um pequeno, quando ele vai trabalhar, se ele não tem um profissional de comunicação e ele precisa vender, ele tem que fazer uma análise básica. O que ele quer comprar? Porque o que acontece do pequeno empreendedor? Ele faz um produto, nossa, eu adoro caneca, porque ele vem do pessoal, caneca preta que tenha esse pomponzinho do lado. Só que o público que ele quer vender quer a caneca branca, mas ele quer vender a caneca preta.
Aí você entende, você está vendendo para você está vendendo para o público. Então, você tem que entender o teu público, aceitar mudanças e trazer o produto que ele quer. Amanhã você coloca o seu, vamos falar da Anitta. A Anitta, ela vendeu o que o público quis, quando ela estava no auge, ela começou a trazer o que ela queria. Pois é, e a Anitta, vamos aproveitar isso aí, e ela tá, assim, não tá sendo muito bem vista, né? Alguns comentários que eu vi aí nessa última música aí que ela lançou tal, também não tava sendo muito bem vista, até pelos próprios fãs dela, né? O pessoal ficou bastante incomodado. O público, acho que o público também muda. Sim. Né? E aí, às vezes, acho que você vê coisas tão exageradas, né, que aí começa a questionar, né? Eu ia falar isso um pouco atrás, que assim, o que acontece? A gente tá percebendo que isso não tá fazendo bem pra gente no nossa saúde mental. Então, esse nível de ansiedade a gente não tá aceitando mais. Então, você vê muitos famosos tirando procedimento facial. Sim. Trazendo mais naturalidade. E outras pessoas estão acompanhando, fazendo com eles. Para poder comunicar de igual para igual. Exatamente. Gente como a gente, né? Tem ruga, tem tudo, né? Então, você começou com um movimento com a Paula Oliveira, que ela começou a fazer, ela falou, só vou fazer campanha se não tiver filtro. E ela começou a trazer campanhas reais. Porque assim, Diego, se você for ver, claro, você usar um filtrinho aqui, outro ali, tudo bem, mas é muito exagerado. Tem umas pessoas que você olha e você fala assim, não, é você mesmo. Mas não precisa se preocupar. Não é você mesmo. Aí quando você encontra pessoalmente, você não conhece. Mas não precisa se preocupar que 2025 o Instagram já avisou que vai tirar os filtros. Aê, obrigada, Instagram. Não vai ter mais nada. Não vai ter mais filtro facial. O IG não vai ter mais nada. Ele não aceita. Mas tá certo, eu acho que tá certo. Porque tá tendo muita distorção de imagem. Você vê, se a gente traz o case da Dove, a Dove fez uma campanha, né? Ela sempre faz campanha de mulheres reais, né? E nós fizemos, né, Ju, também um desfile. Nós atuamos ali no Núcleo de Mulheres Empreendedoras aqui da Associação Comercial de São Caetano. E fizemos um desfile. E o estilista, né, que organizou o desfile, ele falou assim, eu gostaria que tivesse, assim, mais umas mulheres, assim, mas tipo modelo, alguma coisa. Eu falei, não. Serão as integrantes do núcleo, mulheres reais. Mulheres Por quê? reais, Qual que era a ideia? É a gente levar o desfile pra loja que locava roupas para festas. Então, assim, ali não vai uma modelo, ali vai uma mulher real. Você deu um exemplo perfeito. Mais alta, gordinha, magrinha, enfim. Vai ali a mulher real. Eu falei, não, vamos ser as mulheres reais. E foi um sucesso, né? Foi muito. Porque a gente conseguiu todo ano tem essa expectativa de fazer, né? Então, quando você falou da Dove, você trouxe um exemplo perfeito de comunicação e marketing. A Dove sempre fez comunicação. É venda de propósito. Não venda através do marketing, que você... Não estou, pelo amor de Deus, o pessoal de marketing que está escutando a gente. Né? Eu acho que são exemplos. Não estou generalizando, tem exatamente. Espaço para todo mundo, lógico. Mas quando você deu o exemplo da Dove de Mulheres Reais, ela está assim, há anos fazendo isso, muito antes de ter. Então, ela traz o quê? Um propósito. Sempre ela vendeu mulheres reais, mulheres reais. E aí veio distorção de imagem, mulheres reais. Então, ela manteve o quê? Contramão da venda. Ela quer se comunicar, o meu propósito é esse, vamos trabalhar esse. Então, você pode ter queda, pode ter alta, mas ela sempre manteve um padrão na linha de o que eu quero comunicar, o meu propósito. Quando você só trabalha venda, você acaba enchendo o olho, porque o marketing ele traz dinheiro. A comunicação não traz. Não vamos falar que a comunicação traz dinheiro, que ela não traz. Tá? A comunicação, ela é intangível. Você traz uma estruturação da sua marca. Um peso que ela tem. O que a marca é. Obviamente, com o tempo, né, você ter uma Nike da vida é um peso de marca, é um branding, né? Ou se a gente trabalhar também, por exemplo, com o Silvio Santos, né, um SBT, porque na verdade você tem o SBT, que é a marca, né, que é a TV, mas você tem ali por trás o Silvio Santos, que é o comunicador que fez o SBT, que se ele tivesse feito ABC, DVD, enfim, qualquer sigla ali de TV, seria ele, né? É o que acontece com as empresas que crescem. Então você tem o empreendedor, que ele é o dono da empresa, normalmente você vem com uma MEI, com uma startup. Qual os meus propósitos para essa marca? O que eu quero trazer com ela? Então, você traz a sua personalidade para a marca. Depois que a marca cresce, ela vai tomar um rumo que você não tem mais como... Ela vai trazer um pouco do seu perfil, mas ela pode caminhar para o outro lado, né? Então, qual era a ideia do Uber antes?
Depois que você trouxe uma grandeza, mudou. Como que era o Ragazzo antes? Lembra do Ragazzo? A gente é do ABC. Sim. O Ragazzo é uma franquia que nasceu em São Caetano. Exatamente. Né? Então, assim, o Ragazzo, ele tinha um toque, aquela massa fresca, fazia fila para você comer aquele parmesão ralado na hora, era maravilhoso. Quando ele trouxe um processo de franquia, ele perde a personalidade que era a mão do dono lá. Né? Você pega a Cacau Show, ele tinha uma personalidade da mão do dono. Quando você traz a franquia, eu lembro da época dos... Como é que chama? Da trufa, que parecia que ela enrolava na mão com um pozinho de cacau, era grande, assim. Quando ele trouxe uma máquina, a mesma máquina de fazer coxinha, que começou a fazer a casquinha, rechear e juntar lá, perdeu a graça. Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado de marketizar. Exato. E em vez de você comunicar a essência, porque você tem... Aí, o que acontece? Marcas que estão voltando com propósito. Que nem uma marca contramão a isso, a Dengo. Vocês conhecem a Dengo? Sim, caríssima. Não, lindo. Mas ela espaço lindíssimo, não, e gente. aquelas caixas, gente? Que é aquilo? Tudo que você compra é muito fofo. Você viu a experiência de você comprar o chocolate? Exato. Então, em vez de você, olha, esse chocolatinho custa R$5, você tem lá uma tábua que você escolhe o tamanho que você quer, você compra por grama. É caro, mas assim, você não fica limitado a comprar uma barra de uma Lindt que ela custa X. Você compra a quantidade que você quer. E na verdade você acaba gastando mais do que você gastaria na Lindt, né? Exatamente. E tá ali, ele tá fazendo o branding dele, comunicando super bem. E se você for ver, é muito simples, porque quando você compra os pedaços de chocolate, você vai colocar na sacola, se você parar para analisar, parece que você tá comprando mortadela na padaria. Não. Você viu aquela embalagem dobrada que você vem com a etiquetinha em cima? É igual o processo. Não é porque é a simplicidade que traz do produto. Mas você sabe que você falou uma coisa, vou te falar uma coisa que você nem deve imaginar. Na minha profissão, uma das coisas mais valorizadas, um dos princípios que a gente tem é essência sobre a forma. É mesmo? A gente estuda essência sobre a forma. É um dos princípios contábeis que existe. Quando a gente vai analisar qualquer definição de um movimento do cliente. Que legal, não sabia não, Ju. Isso que você falou sobre essência, sobre a forma, é bem interessante. Teve um internauta aqui que fez um comentário bem interessante, que... O exemplo do dananinho que a gente deu é igual do Yakult, né? Que a gente pega o Yakult, faz aquele furinho e vai bem devagarzinho tomando o Yakult, né? E agora não, todo mundo tá apressado, já abre, toma o Yakult, next, né? Próximo. E aí fez uma observação aqui, falando os jovens, eles estão assistindo as séries com a velocidade. É igual meu sobrinho. Até as séries. Jura? Essa eu não sabia. Mas 12 anos. Diego. Mas no YouTube, né? Porque no Netflix não tem como você acelerar. É no YouTube. Eu vou te falar um negócio. Não tem paciência. A pessoa é cansada e não tem paciência. Então, eu tenho um déficit de atenção. Oh, meu Deus. Eu tenho um déficit de atenção e quando eu vejo curso, para aumentar meu nível de concentração, eu vejo em velocidade 2. O curso. Porque ele me faz com que eu tenha mais atenção. Você fica isso é comprovado atento também. Para você poder perceber. Agora, quando você vê uma série, você tem que entender que está no processo de despressurização. Eu vou assistir uma série não porque eu tenho que maratonar 10, né? Então, assim, eles têm uma competição, é diferente. A gente assiste porque a gente está cansado. A gente quer relaxar. E quer relaxar. Né? E eu te falo melhor. Uma dica aí. Quem quer relaxar mesmo, está muito cansado, não assiste série. Assiste desenho animado. Olha! Qual o motivo? A série faz com que você tenha um raciocínio de pensar. Você vai assistir um Blacklist. Tá. Né? Então você vai entender por que aquele cara está fazendo isso. Então, em vez de você descansar o cérebro, ele é uma situação real. Né? Quando você vê um desenho, o Pica-Pau ele morre milhões de vezes e ele continua vivo. Então. Você não vai parar. Morreu, ficou chateado e tal. Eu vou dar eu tava vendo Dexter, vou dar um spoiler. Gente, você quer matar. Não dá spoiler, não. A cada episódio você quer matar o Pica-Pau, né? Então vou dar spoiler sem falar o que é. Teve um episódio que uma pessoa morreu e eu não esperava. Eu parei de assistir.
Eu não creio. Eu pareci. Porque assim, aquilo me afetou. Então assim, em vez de eu estar no momento que eu estava descontraído, não. Então assim, quando você vê um desenho, morreu, vai voltar amanhã, vai ter outro episódio e tal. Então assim, toda vez que você quer descansar à noite, assiste um desenho que o cérebro ele não entende que aquilo é real. Então ele faz com que você vai abaixando tua adrenalina, você vai descansando também, uso de tela. Quem não usa óculos, uma dica, compre um óculos sem grau, mas com a tela azul. A tela azul. Sim, sem dúvida. A lente né? azul, que A lente azul. diminui. E se a gente, então, Diego, por exemplo, o empreendedor, o empresário, o pequeno, né? A gente teve aqui, acho que para o internauta foi muito rico, né? Todos esses exemplos que nós trouxemos, da Noninho, Dove, Yakult e todos os outros que nós trouxemos para ele ter uma visão geral. Mas para quem está iniciando ou quem tem o seu negócio ali de forma que está estruturando. Então, o melhor caminho para ele seria realmente dar prioridade, né, na comunicação para ter a marca dele sólida e aí sim buscar um marketing para poder fazer a venda. Qual seria o conselho que a gente poderia dar para os nossos internautas aí que tem a sua empresa aí de porte pequeno, né? E que ele possa trabalhar. Quando a gente fala de comunicação e marketing, o que a gente tem que entender nem sempre ele tem condições de estar tendo um profissional. Então, vamos entender com o processo. Então, primeiro, estruture a comunicação da sua empresa para depois vender. Começa por aí. Como eu vou estruturar a comunicação? O que minha empresa faz, o que ela é, qual o propósito dela. Alinhou isso, eu vou entender qual é o meu público. Então, sim, o meu produto é esse, eu tenho que conversar com esse daqui. Por que ele não está conversando? Por que eu não estou vendendo? Você tem que entender se é problema de comunicação, se é problema de venda, se é problema de... Porque assim, a pessoa entra na internet, ela acha que ela vai vender. Não é assim, a internet... Eu tenho uma loja que eu abri no Instagram hoje, exemplo, e ninguém tá vendo, porque tem milhões de outras lojas. O Instagram, ele não é, né? Então, é 6% só de visualização orgânica. Então, você tem que começar a trazer. Então, você vai entender qual é o processo. Depois que você tem isso alinhado, eu já sei para onde eu tenho que comunicar, como que eu tenho que fazer meu produto. Depois que eu trouxe, aí você tem que trazer um ponto importante, que é um diferencial da sua marca. Trazer o quê? Uma vivência. Quando eu consumo esse produto, o que ele vai trazer para mim? Para eu ter um retorno desse produto. Na verdade, é o famoso planejamento estratégico. Exatamente. Né? Que é onde você vai definir todos os... Só que você tem que incluir na ponta do processo a comunicação, que ninguém faz isso. É isso que eu ia falar. A comunicação, no planejamento estratégico, você atua marketing, sempre vendas, marketing. Né? Mas Total. a estrutura mesmo, isso que eu ia falar, da comunicação não vem mesmo. Né? Assim, quando a pessoa que começa estruturado, que não é a maioria dos brasileiros, até pela condição econômica do país, é a questão da visão, missão e valores. Então, eu consigo comunicar minha empresa quando eu defino isso, que é missão, visão, valores. Exatamente. E o propósito. Então, eu vou trabalhar tudo voltado para aquilo, para realizar quando aquilo. você comunica muito bem feito, você consegue vender sem vender. Ou seja, se você tem um Instagram que você vai assim, minha caneca custa R$20, coloca lá, venda, a pessoa não compra mais, ela cansa. E tá aí o exemplo dos chocolates que você deu, né? Que são caros. Porque ela traz uma vivência. Então, assim, em vez de postar toda hora, minha caneca custa 20, eu posso postar aquela caneca que eu levei ela para uma praia, eu posso levar que eu tô tomando um chá, um momento de descontração. Então, o que ela vai agregar no meu cotidiano? Então, se você conseguir pegar teu produto, agregar ele no cotidiano do seu consumidor, você faz uma venda e você posta essa venda. Então, chocolate, qual momento eu vou ter? Um momento com a minha filha? Então, assim, são sensações internas que você vai trazer. Que vai mexer com a pessoa para fazer ela adquirir. A pessoa vai querer comprar, qual o valor? Não vai importar tanto. Que é engraçado, se a gente fizer um contraponto, né, e voltar hoje, claro, né, graças a Deus nós temos várias publicidades aí do Ministério da Saúde em relação ao cigarro, o quanto ele faz mal e tudo, mas no passado não tínhamos, né, e na época, meu pai, por exemplo, se ele fosse vivo hoje, ele teria o quê? 78 anos, mais ou menos, né? E ele fumava quando adolescente. Mas por quê? Porque o cigarro trazia status. Né? Ele falava que os artistas, as propagandas, era o quê? Fumava, né? Na praia, era com o artista. Que seria o momento do prazer. O momento do prazer. O cigarro trazia o momento do prazer. Nessa Exato, mas nessas Olimpíadas tem um movimento, a parte que não está sendo muito divulgado, que é muito pesado, né?
eles querem tirar patrocinadores de refrigerante em jogos. Sim. Porque não é saudável. Exato. Então, assim, Mas a o partir do atleta ele momento não que usa eles começaram a refrigerante. mudar. Então, eles querem tirar a Coca-Cola na divulgação. Então, tem um Instagram que é de uma... Eu até estou seguindo eles, né? Que é tipo uma ONG, né? Que eles querem fazer um abaixo-assinado para a próxima Olimpíadas não ter refrigerante como patrocinador. Mesma coisa que você tinha, a Marlboro patrocinava Fórmula 1, né? É o que eu Verdade. falo, né? Porque o cigarro, né? Eu peguei o exemplo do cigarro, porque hoje ele é muito forte em todos serem contra, mas no passado todos foram muito a favor por ele representar essa sensação de prazer, de status. Eu fumo, eu sou diferente, né? Enfim, essas questões que levou várias pessoas. E hoje, se a gente traz aí o contraponto do chocolate, por exemplo, da vivência, é exatamente isso, né? É fazer a pessoa ter a vontade de adquirir o seu produto, né? Então, se a gente trazer o cigarro na experiência de arquétipo, ele, na época, ele trazia a vivência do arquétipo do explorador, que é você ter aquela sensação de liberdade, um momento único, que quando eu fumo cigarro, eu estou no meu mundo, eu estou explorando novos sabores, novas sensações, né? Então, se você vê o Marlboro, era aquele cara correndo de cavalo. Ele mostrava uma virilidade e uma saúde que, na verdade, não comunica com o produto. Não comunica. Mas na época, por isso que a gente fala de mentalidade, não de persona. Porque na época, a mentalidade desse público era você fumar um cigarro para você ter liberdade. Exato. Hoje em dia a pessoa sabe que não é isso. Você quer ver uma coisa interessante que eu vivencio isso e acho sensacional? Quando teve a Copa no Brasil, na época eu não estava aqui. Então, eu sei que houve uma campanha muito grande de educação local para poder receber os estrangeiros, né? Então, houve a divulgação da questão do metrô, sinalização, questão de lixo. E em São Paulo tem muito essa questão de todo mundo entrar no metrô. Você sabe que tá todo mundo correndo. Nossa, sim. Todo mundo fica bonitinho ali do lado direito, na escada rolante. Não, eu falo que eles passam por, gente, não é possível, por um túnel, por alguma coisa ali, não é possível. E assim, e foi muita campanha para poder receber, né? E foi, sem comentários, foi sensacional, né? Que o Brasil sediou a Copa aqui. E aí, outro dia, eu estava tava no Rio de Janeiro, e aí eu vi o pessoal comentando assim, porque isso aqui não é São Paulo, né? Se fosse São Paulo, tava todo mundo direitinho ali no canto, né? Respeitando o próprio carioca falando isso, né? E eu falei, caramba, como a comunicação foi eficiente naquela época, né? Assim como foi do cinto de segurança. Sim. Né? Quando colocaram, né, pra gente usar o cinto de segurança, e hoje é normal, natural pra gente, teve resistência também. Então, assim, essa questão da comunicação em massa. A implantação do cinto e de não fumar o cigarro, se eu não me engano, foi do Maluf, na época, né? Eu acho o Paulo que foi. Maluf. E aí, tanto é que ele tem uma entrevista dele na Roda Viva, que ele fala, mas assim, o senhor está obrigando a gente a fazer uma coisa que, eu falo assim, uma hora vocês vão agradecer. Porque eu tô cuidando eu tô obrigando vocês a ter um cuidado com a vida de vocês. E é isso, né? Se você vê os acidentes, e a redução dos dados estatísticos, né? Sim. Mais um ponto em cima disso, em termos de arquétipo, a Volvo, o carro, ela desenvolveu o cinto de 3 pontos, que é o que a gente tem hoje, né? E ele tem o arquétipo do prestativo, cuidador. E ele era um processo tão bom de resultado que ele abriu a patente e abriu para todas as empresas. Porque era patenteado ele não foi egoísta, da Volvo. Né? Não quis ganhar em cima daquilo, né? Porque é uma coisa que começou a salvar vidas, então eles acharam importante liberar a patente do cinto de 3 pontas. Mas ele fez a quem desenvolveu foi a Volvo, né? Bom, Por quê? Dentro da implantação da empresa dele, do que ele comunica, do que ele vive na missão, visão e valores, é o prestativo. Eles pensam na segurança das pessoas. E aí o negócio foi tão grande que foi assim, se a gente tem esse propósito de ser um prestativo e ter uma qualidade de segurança, por que a gente não está sendo prestativo só deixar com a gente? Né? Então, isso é também uma mentalidade 4 muito boa. 4 arquétipos. Explorador, prestativo... São 12 arquétipos. 12.
rapidamente. Eu acho que a gente poderia deixar até aqui, né? Depois colocar para as pessoas, né? saberem quais são todos esses arquétipos. Se você puder passar pra gente depois. Se você quiser, eu tenho um PDF gratuito. Maravilha. Se quiser, o pessoal responde lá. A gente pode mandar o PDF dos arquétipos para todo mundo. Quiser então, os arquétipos, escreve aí, eu quero. Aí, eu né? quero. Eu quero que a gente manda esse PDF. E a gente já vai caminhando para concluir, infelizmente. Falei que ia ser rápido, né? Já. Bem rapidinho, já. E a gente vai para comunicação também, não, acho que da marca, da nossa relação de trabalho e da nossa relação pessoal também. Porque às vezes a gente tem aquele famoso desentender, né? Ah, mas eu quis dizer isso e a pessoa ouviu aquilo, né? E não foi bem isso que eu quis dizer. E não só nos nossos relacionamentos pessoais, mas quanto nas nossas amizades, no ciclo social, que a comunicação ela é importante também, né, Diego? Ela é tão importante que faz pelo menos 2 anos que os CEOs de empresas, diretores, eles estão indo à frente das marcas. Porque eles entenderam que a marca ela tem que ser humanizada. Então, assim, não adianta só a empresa saber se comunicar. Acontece eles não querem a marca não tem vida. Né? Então, por mais que você traz isso, então, assim, a primeira pessoa que trouxe uma imagem à frente foi o Magazine Luiza, como ela chama? Magalu? Maria Luísa Trajano. Não, a boneca, ela trouxe o virtual, a Magalu, né? E isso trouxe por mais que ela era virtual, ela trouxe uma vida para frente da marca. E aí, as que não tem um mascote, você tem que trazer o profissional. Então, você vê hoje muitos CEOs de empresa falando sobre a empresa, o crescimento da empresa. Então, se você hoje for atrás de Instagram, o Instagram do CEO da empresa é muito mais engajado e maior que a própria empresa. Exatamente. Porque as pessoas querem se comunicar com pessoas. Com pessoas, Exatamente. E eu acho que assim, independente da situação, às vezes você tem uma ruptura, né? Você tem lá uma quebra de contrato, ou você, nesse momento a gente estava trabalhando junto, mas cada um vai seguir um caminho. Você tem várias situações, um divórcio, enfim. Que se você tem uma comunicação mais assertiva, não que você não vá passar pela situação, mas você passa bem melhor, né? Do que se você não tivesse tido uma comunicação assertiva, né? Se você não tivesse as pessoas deixado... não conversam. Eu costumo falar que é isso, alguma palavra, alguma conversa mal recebida, eu falo, você cria monstros. Cara, e a cabeça de gente não para de é um pensar, perigo. Né? Porque uma coisinha que era assim, você vai criando um monstro daquele tamanho e você sofre com aquele monstro que você criou. Que se você tivesse falado, olha... Não é bem isso. Vem cá, deixa eu esclarecer aqui com você alguma coisa. Que as pessoas não fazem isso, né? Que é o normal, né? Várias situações acontecem na vida que a gente está aí para aprender, para crescer, para evoluir, seja com a nossa marca, seja na nossa vida pessoal, né? Ou nos nossos relacionamentos com os amigos. E aí a gente acaba falando o quê? Opa, vou me retrair, né? Mas fica com seu monstro lá sofrendo. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por conta da internet. Por conta da internet. Então, assim, as pessoas estão perdendo a vivência do presencial para ir para a internet. E por isso que os CEOs estão indo com tanta força na questão da humanização, né? Total. Mas voltando na pessoa, você tem, assim, sem ser pessoa física, vamos falar assim, o CPF, né? Antigamente, a gente queria entender sobre sexo. Vamos falar sobre transgênero. Sim. A gente ia conversar com alguém. Quando você viu um transgênero, você perguntava como que é. Você tinha curiosidade, você conversava com a pessoa. Ou você fala, ou você ficava quieto. Não vou perguntar, tenho vergonha. Ou senão você tinha que quebrar essa parede e se comunicar. A curiosidade do mundo foi a Roberta Close, né? E aí a gente... você viu uma outra mundo. pessoa, você pergunta como que é tal. Hoje em dia, o que acontece? Transgênero, digita assim, o que é uma pessoa transgênero. Ela vê, o que aparece pra ela é a verdade, na cabeça dela. Não é que seja verdade, mas ela tem isso. Aí ela não se comunica mais. Então, ela tá com dúvida. Mãe, o que é tal coisa? Mãe, como que eu faço isso? Então, a gente tinha... Era aquele tabu imenso para a hora da descoberta da sexualidade. Como a gente vai falar com os pais?
né? Até você chegar nesse ponto. O pai também. É hora de eu conversar com meu filho sobre? Hoje em dia, não. Há 12 anos, 10 anos, ele abre a internet, ela, já vem tudo. Não, mas aí aquilo que alguém colocou vira verdade absoluta para um público. Né? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, que é conversar, discutir, entender, raramente as pessoas fazem. E aí você limita isso, é ditadura. Você fica com... Mas você quando fica você naquela fala, questão. Né? Fake news, ditadura. Ou você não está se comunicando bem, ou... Aí já é um outro assunto, é bem complicado. Mas, e, na verdade, é muito mais simples do que a gente imagina. O ponto mesmo que eu quero colocar é a busca na internet fez com que a gente criasse indivíduos mais solitários, únicos. Então, eu estou no meu canto, que eu tenho dúvida, eu converso com o Google, com a Alexa, mas não converso com a minha mãe que está do meu lado. Então, você vê famílias se comunicando dentro da própria casa pelo WhatsApp. E um conhecimento limitado. Ou mesmo a restaurantes, né? Você vê restaurantes fazendo promoção que se a pessoa não estiver lá com o celular, ela ganha não sei o que, não ganha não sei o que lá, né? Se elas estiverem lá conversando. E tem empresas também ao contrário, né? Que ela tira o celular, quem não pegar o celular, né, eles dão desconto. Então, grupos que ficam conversando tem que deixar numa cesta fechado. Meu Deus. E aí, depois, no final, você pega. Você não pode nem tirar foto. Mas meu sobrinho, nas férias, ele foi para um acampamento. E ele, regime, era assim, de manhã, eles deixavam lá o celular, né, num local, iam, faziam todas as atividades, almoçavam. Depois do almoço, eles tinham lá uma folga de 1 hora e pouco para descansar. Aí faziam, né, conseguiam conectar com o celular, devolviam de novo e só pegavam no dia seguinte. Nossa, uma tortura. Eu mandei uma mensagem para ele falou, ai, Dinda, desculpa, me respondeu só no dia seguinte. Ai, Dinda, desculpa, mas é que aqui eles não deixam a gente ficar com o celular. Falei, graças a Deus, a glória. Mas eu acho que em 10 anos a gente vai ter um retrocesso positivo. E eu perguntei pra ele, Diego, desculpa se eu te interromper, eu perguntei pra ele, falei, e aí, como foi? Nossa, foi muito bom, eu brinquei, fiz isso, falou tudo, as coisas que a gente costumava fazer, sabe? O normal, né? Sair na rua, brincar descalço. Eu considero que no máximo em 10 anos a gente vai ter um retrocesso positivo, que é desse desuso de tanto celular. Então, as pessoas estão começando a entender a importância de estar no convívio, porque, assim, de novo, é um grupo de 10 anos. Porque a gente está nesse grupo, vai entender de 8 a 10 anos a importância da gente voltar a se socializar. Porque está se perdendo, né, Diego? Tá se perdendo. Empresas estão voltando a contratar pessoas que mandaram embora. Porque a nova geração não se comunica, não tem vivência social, não consegue trabalhar. Todo mundo quer home office. É difícil. Não vão se relacionar. Não consegue, É porque eu já tentei contratar 2, 3 pessoas, é 100% home office. Tudo bem home office, mas o dia que precisa, não, a gente não quer. E acho isso normal. A questão não é do home office, da praticidade. A gente tem, assim, vários... que não quer conviver com pessoas. Não quer conviver com pessoas. Exatamente. Vários problemas aí dentro dessa questão da comunicação. Eu acho que, assim, o conhecimento que ele fica extremamente limitado, porque o Google te dá tudo, então eu não dou mais aquela questão de eu pesquisar, questionar e raciocinar. Raciocinar não existe. Artificial, né? Que a inteligência artificial, ela te cria um texto, dá tudo. Ela, sabe, preciso escrever sobre tal coisa. 5 minutos está lá, a pessoa não exerce. E você nem raciocina. Exatamente, essa questão de raciocinar de fato. O que eu ouvi, né? Acho que o ouvir também é muito falho, porque o que você está me falando, eu posso ouvir do jeito que eu, limitadamente, entenda. E aí, para mim, você vai estar errado em algum momento. Isso na questão das diferenças de geração. Até pelo tempo de vivência e experiências, né? E alcance que a pessoa teve na vida, né? Porque estou ali sozinho no quarto, eu só estou fazendo uma pesquisa específica no Google, eu só recebo aquilo. E aí? Mas a inteligência... Então, a inteligência artificial, a gente tem profissões que se perderam e profissões que vão se nascer. Profissões que se perderam da datilografia. Normal, grande revolução industrial que passou por ajuste, hoje a tecnologia locadora não existe mais, tal. O que vai ter são profissionais de AI. Ou seja, não adianta só o digitar lá. A pessoa ela tem que ter uma linha de raciocínio muito boa para fazer com que a AI te dá um conteúdo muito bom. Então, assim, ele te dá um conteúdo, em cima do conteúdo você tem que fazer, ele gera um segundo conteúdo, com uma importância. Então, não adianta ela só, faça para mim um curso, você tem que ser um profissional fale como se fosse um profissional de marketing, assim, aí ele dá o curso. Em cima disso, agora eu preciso que você pegue isso. Então, assim, você tem que trabalhar junto com a inteligência artificial. Ou seja, comunicação
é tudo. É isso. Muito bom, amei. Maravilha. Bate-papo. Gente, infelizmente a gente tem que encerrar. Ai, que dor no coração. Posso dar um presentinho pra vocês? Adoro! Também gosto. Gosto de presente. Presente. Obrigado. Ó, um caderno da DEC. Ai, amo caderno. Uma canetinha da Decola, que é outra que a gente tem uma agência. Gente, Tem um grupo que de capricho. empresas. Ai, que lindo. Que a DEC fez em 60, que ela cuida de arquétipos de marca e posicionamento de imagem de CEOs de marca. Tem a Decola, que é uma agência de comunicação. E a The Action, que é a empresa que faz os brindes. Né? Então a gente tem um grupo de empresas que elas se comunicam entre elas para a gente poder atender todos os nossos clientes. Ai, muito obrigada. Amei. Bom. Amei. Amei mesmo, que capricho. Muito obrigada, Jenny. Caderno Muito legal. Muito bom, eu amo caderno. Aqui, ó. Ela nem gosta. Ela tá aqui, ó, fazendo as A pessoa tem anotações. vários cadernos. Também gosto. Planner, tem tudo. Obrigada. Imagina. E esse é o nosso mimo pra você. Ai, que legal. No Elas muito Conectam. obrigado. Pra você deixar lá na sua mesa. E Diego, pra Adorei, gente encerrar, a gente queria que você deixasse uma frase que conectasse a noite de hoje com esse assunto, com os nossos internautas. Uma frase, um pensamento, uma ideia, um insight, enfim, o que seu coração mandar. Comunicação é tudo. Se você não se comunica, você perde espaço no mercado. Não tem o que falar, né? Não é isso para a vida, não só para a marca, para a empresa. Então, se a gente não sabe se comunicar, a gente deixa de crescer. Eu passei um ano recluso para não me comunicar e eu sei que hoje o quanto que eu perdi por não me conectar com pessoas e me comunicar com elas, né? Então, é importante sempre se comunicar. Como diria o saudoso Chacrinha, quem não se comunica, se trompica. E nesse clima de alegria, nesse clima de comunicação, a gente vai encerrando o nosso episódio. Tava foi com muito muita bom. saudade. A Evelyn que tinha me abandonado, eu tava tocando sozinha aqui. Tava ainda bem com que você voltou. saudade dessa bancada de você, Ju, dos nossos internautas. Muito obrigada pela pessoal, noite. Foi sensacional. E não se esqueçam, vá lá no nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe e leve conteúdo de qualidade para os seus amigos e para suas empresas. Porque elas conectam! Maravilha! E aí, Diego?